Olá, tudo bem? O assunto dessa aula é a multiplicação, mais uma operação dentro do conjunto dos números naturais. Vamos nessa então? Antes de mais nada, a definição, né? Como é que a gente vai definir essa operação dentro dos números naturais? Assim, pessoal, considere dois números naturais, por exemplo, o 3 e o 4. O 3 e o 4. O produto de 3 por 4, a multiplicação de 3 por 4, que você vai denotar assim, olha, 3x4, é assim que você vai denotar a multiplicação. E vai ler 3 vezes 4, é, por definição, uma soma de 3 parcelas iguais a 4. É assim que a gente vai definir essa operação. O 3x4, que você vai ler 3 vezes 4, representa uma soma de 3 parcelas iguais a 4. Então, 3 vezes 4 aqui no caso vai ser 4 mais 4 mais 4. No próprio falar, a gente enxerga isso, né? 3 vezes o 4. Então, uma soma de 3 parcelas iguais a 4. Outro exemplo. 5 vezes 2. 5 vezes 2 representa uma soma de 5 parcelas iguais a 2. Então, isso aqui é o 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Olha, 5 parcelas iguais a 2. É assim que a gente vai definir, no conjunto dos números naturais, a operação de multiplicação. Então, de modo geral, dados dois números naturais A e B, a gente vai definir a operação A vezes B e denotar por AXB como sendo uma soma de A parcelas iguais a B. Então, isso aqui é o B mais B mais B. Quantas vezes aparece esse B? A vezes. A vezes. Então, se o B aqui for 7, então, desculpe, se o A aqui for 7, o B aqui vai aparecer 7 vezes. Se o A for 10, o B aqui aparece 10 vezes, e assim por diante. Logicamente, e nesse caso, sendo A um número maior do que 1. Ah, professor, que história é essa? Olha só, pessoal, como a multiplicação é definida por uma soma, só tem sentido a gente falar de soma de duas ou mais parcelas. Não tem uma soma de uma única parcela. Por isso que eu estou dizendo aqui que esse número A tem que ser um número maior do que 1. Pode ser 2, 3, 4. Aí vem aquela pergunta de seleção. Mas, professor, e se o A for exatamente igual a 1? O que vai ser o 1 vezes B? Bom, pessoal, o 1 vezes B vai ser o próprio B. Tudo isso faz parte da definição dessa operação. E se o A for 0, a gente vai definir o 0 vezes B como sendo igual a 0. Pronto, aqui está a definição da multiplicação. Então, dados dois números naturais A e B, a multiplicação, o produto de A por B, que você vai escrever assim, ó, AXB e ler A vezes B, é a soma de A parcelas iguais a B, conforme você está vendo aqui. Tá? No caso em que o A é um número maior do que 1. Se o A for exatamente igual a 1, 1 vezes B vai ser o próprio B. E se o A for 0, o 0 vezes B vai ser igual a 0. Bom, alguns exemplos. Conforme consta aí no material. Exemplo. O 3 vezes 5. O 3 vezes 5... de acordo com essa definição, representa o quê? Uma soma de 3 parcelas iguais a 5. Isso é o 3 vezes 5. Então vai ser o 5 mais 5 mais 5. Outro exemplo que aparece aí é o 1 vezes 3. 1 vezes 3. Aqui não importa muito o resultado, tá? Eu quero treinar bem aqui, é a definição dessa operação. Agora, 1 vezes 3. 1 vezes 3 é igual a 3. De acordo com a definição que a gente vê aí, ó. 1 vezes 3, ó. 1 vezes B é igual a B. Então, 1 vezes 3 é igual a 3. E por fim, o 0 vezes 2. 0 vezes 2, isso vai dar 0, devido à terceira parte da definição. 0 vezes qualquer número natural vai dar 0. Então, 0 vezes 2 vai dar 0. Bom, algumas observações a respeito da notação, pessoal. Algumas observações a respeito da notação. Bom, a primeira observação é a seguinte. Se você estiver trabalhando com letrinhas, né? Se você quiser representar produto de letras, produto de letrinhas, tanto faz você escrever AXB, como escrever A
pontinho B, como escrever AB. Tudo isso aqui representa o produto dos números A e B. Bom, agora se você estiver falando de representar o produto de um número para uma letra, por exemplo, o 2 e o A, você pode escrever 2 vezes A, 2 pontinho A ou 2A. Tudo isso representa o produto de 2 por A. Agora, se você estiver falando de número e número, pessoal, tem um detalhezinho aqui. Vamos supor 2 vezes 3. 2 e 3 você pode representar por 2 vezes 3, por 2 pontinho 3, mas não dá para a gente colocar um número do lado do outro, como a gente fez nos casos anteriores, porque aí fica parecendo 23, tá? Então, quando for número e número, a maneira que você tem para representar o produto é com um xizinho ou com um pontinho, tudo bem? Se for letra e letra, pode colocar um do lado do outro, que fica subtendido na multiplicação. E se for número e letra, também pode colocar um do lado do outro, que também fica subtendido na multiplicação, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dessa operação, né? As propriedades da multiplicação. Lembrando que uma propriedade em matemática, né? Uma propriedade da multiplicação, é uma característica que toda multiplicação tem. É isso que significa uma propriedade da multiplicação. Bom, e a primeira propriedade é a seguinte, pessoal. A primeira propriedade, bem simples, porém intrigante. Daqui a pouco eu vou te falar por que é intrigante, que é a seguinte. Quaisquer que sejam os dois números naturais que você pensar, o produto desses dois números naturais sempre vai ser um número natural. Entendeu? Quaisquer que sejam os dois números naturais que você pensar, o produto deles sempre vai ser um número natural. Por que eu estou dizendo que isso é intrigante? Porque existe um conjunto, aqui o nosso universo é o conjunto dos números naturais, na verdade. Agora, existe um conjunto numérico onde o produto de dois elementos desse conjunto numérico dá um número fora desse conjunto numérico. Olha só, não é verdade? O nome desse conjunto é o conjunto dos números irracionais. Não sei se você já conhece esse conjunto, tá? Mas aqui, para o conjunto dos números naturais, funciona perfeitamente, perfeitamente. Se A e B são números naturais, então o produto também é um número natural. Então vamos escrever assim, ó, A, B, números naturais, significa que o produto A vezes B também pertence ao conjunto dos números naturais. Ou seja, o produto de quaisquer dois números naturais é um número natural. Essa propriedade recebe o nome de fechamento. Fechamento. Não precisa se preocupar muito com o nome, tá, pessoal? Basta entender a propriedade. O produto de quaisquer dois números naturais é um número natural. Bom, agora a propriedade 2. A propriedade 2 diz o seguinte. Antes da gente listar aqui, vamos fazer um treino. Bom, o que significa, por definição, pessoal, o 2 vezes 3? Por definição, 2 vezes 3 é uma soma de duas parcelas iguais a 3, né? Então é o 3 mais 3. E a gente sabe que o 3 mais 3 é 6. Muito bem. Agora, o que representa o 3 vezes 2? De acordo com a definição. O 3 vezes 2 representa uma soma de 3 parcelas iguais a 2. Então vai ser o 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4, mais 2, 6, que também dá 6. Então, olha só o que está acontecendo. O 2 vezes 3 está dando 6 e o 3 vezes 2 também está dando 6. Esse exemplo aqui está mostrando para a gente que, dados dois números naturais, A vezes B é igual a B vezes A. Essa é a propriedade 2. A vezes B é igual a B vezes A. Quaisquer que sejam os dois números naturais, isso funciona. A vezes B é igual a B vezes A. O nome dessa propriedade é comutativa. Agora, a propriedade 3. A propriedade 3 é bem tranquilo. É o elemento neutro, né? Existe um número natural tal que qualquer que seja o número natural A vezes ele vai dar o próprio A. Esse que é o 1 que a gente conhece, né? Que é o 1 que a gente conhece. A vezes 1 é igual a A. Essa propriedade chama-se elemento neutro. Elemento neutro.
Excelente. Propriedade 4 agora, propriedade 4. A propriedade 4 fala a respeito do produto de 3 ou mais números, né? Produto de 3 ou mais números. Vamos supor que você queira multiplicar os números 2, 3 e 5, por exemplo. Quero multiplicar os números 2, 3 e 5. Bom, uma maneira de você multiplicar esses 3 números é multiplicar primeiro o 2 e o 3 e depois pegar o resultado e multiplicar por 5. Ou seja, você faz primeiro 2 vezes 3 e o resultado você multiplica por 5. Vamos ver o que vai dar isso? 2 vezes 3 dá 6. Agora eu devo multiplicar por 5. E o 6 vezes 5? 30. Bom, agora eu vou realizar o produto desses 3 números da seguinte maneira. Eu vou multiplicar primeiro o 3 e o 5 e depois vou multiplicar o resultado por 2. Então 2 vou deixar aqui quietinho. E vou multiplicar primeiro o 3 por 5. Bom, isso vai ser 2 vezes 3 vezes 5, 15. 2 vezes 15, 30. E você poderia também multiplicar o 2 e o 5 e o resultado multiplicar por 3, na verdade. 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 3 dá 30. Esse exemplo vem mostrar pra gente que é o seguinte, quando você quiser multiplicar 2, 3 ou mais números, não existe uma ordem de prioridade. Você pode multiplicar os números do jeito que você achar melhor. Do jeito que você achar melhor, você multiplica esses números, tudo bem? É isso que vem dizer essa propriedade. De modo geral, ela fala que A vezes B vezes C é o mesmo que A vezes B vezes C. Pronto. O nome dessa propriedade é associativa. Associativa. Então, vamos registrar aqui. Associativa. Excelente, excelente. Bom, aí você poderia estar falando para mim o seguinte, professor, é possível a gente tirar vantagem dessa propriedade? Pessoal. Já que ela diz que a gente pode multiplicar 3 ou mais números do jeito que achar melhor, vamos supor que você queira multiplicar o 2, o 14 e o 5. Já que eu posso multiplicar do jeito que eu achar melhor, eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar o 2 por 5 primeiro. E 2 vezes 5 dá 10. E 10 vezes 14. Opa, multiplicar um número por 10, basta acrescentar um zero na frente desse número. Vai dar 140. É uma das vantagens aí dessa propriedade. Agora, uma propriedade bem interessante, pessoal. Propriedade 5. Propriedade 5. Vamos ver o que ela diz pra gente. Bom, antes da gente enunciar essa propriedade, vamos fazer um treino aqui? Vamos fazer um treino? É o seguinte, vamos supor que você queira multiplicar o 2, quero multiplicar por 3 mais 5. Vamos supor que eu queira realizar essa continha aqui, ó. 2 vezes 3 mais 5, tá? Bom, pessoal, vamos pensar na definição? O que representa 2 vezes 3 mais 5? Isso aqui, de acordo com a definição, representa uma soma de duas parcelas iguais a 3 mais 5. Então, isso aqui é o mesmo que 3 mais 5 mais 3 mais 5. Todo mundo comigo? 2 que multiplica 3 mais 5, de acordo com a definição, representa uma soma de duas parcelas iguais a 3 mais 5. Tá aqui, ó, uma parcela, duas parcelas. Muito bem. Só que a gente já estudou nas aulas anteriores o seguinte, que a adição ela é associativa, ou seja, você pode somar do jeito que você achar melhor. Não existe uma ordem de prioridade quando você está somando 3 ou mais números. Você soma do jeito que você achar melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou somar o 3 com 3, 3 com 3, e depois eu vou somar o 5 com 5, 5 mais 5. Vamos lá, o que eu obtive aqui, pessoal? Olha só, 3 mais 3. 3 mais 3 é uma soma de duas parcelas iguais a 3. E de acordo com a definição da multiplicação, uma soma de duas parcelas iguais a 3 é 2 vezes 3. Mas, pela mesma linha de raciocínio, olha o que você tem aqui. 5 mais 5. O que é o 5 mais 5? É uma soma de duas parcelas iguais a 5. E uma soma de duas parcelas iguais a 5, de acordo com a definição da multiplicação, é 2 vezes 5. Então, olha o que a gente concluiu. A gente concluiu que 2 vezes 3 mais 5 é igual a 2 vezes 3
mais 2 vezes 5. O nome dessa propriedade é distributivo. Olha o que está acontecendo. Toda vez que você quiser multiplicar um número por uma soma, basta fazer esse número multiplicado pela primeira parcela da soma, tá vendo aqui? 2 vezes 3, e depois esse somado com esse número multiplicado pela segunda parcela. Propriedade distributiva, importantíssimo. Alguns conhecem aqui pelo chuveirinho, né? Pega o 2 e multiplica por 3, depois multiplica por 5. Importantíssima essa propriedade. Ela diz pra gente que A vezes B mais C, isso é A vezes B, mais A vezes C. Distributiva, A vezes B, A vezes C. Vamos usar isso aqui demais, pessoal. No mínimo, até o terceiro ano do ensino médio, você vai estar usando essa propriedade distributiva. Produto de um número com uma soma, faça a distributiva, ou o chuveirinho, do jeito que você achar melhor. Bom, o nome dessa propriedade é distributiva. Distributivo. Bom, ainda falando um pouco mais a respeito das propriedades, algumas observações. Observação 1. Olha lá, vou registrar aqui a observação 1. Antes da gente registrar a observação 1, também vamos entender o que ela quer dizer? Bom, a propriedade 5, pessoal, a propriedade 5 diz pra gente que ela dá pra gente um procedimento para você multiplicar um número por uma soma. Agora, o que acontece se eu quiser multiplicar uma soma por uma soma? Por exemplo, 2 mais 3, que multiplica 4 mais 5. Isso? A propriedade 5 mostra pra gente um procedimento para você multiplicar um número por uma soma. Só fazer distributivo. E o que acontece quando você quiser multiplicar uma soma por uma soma? Vamos ver o que dá pra gente fazer? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou realizar essa primeira operação, que eu vou realizar essa operação olhando para a propriedade 5. O que a propriedade 5 diz pra gente? Um número vezes uma soma você faz distributiva. Então eu vou considerar aqui nesse meu exemplo o 2 mais 3, como sendo o meu A da propriedade. Tá vendo? Como sendo o meu A da propriedade. O 4 é o meu B da propriedade, e o 5 é o C da propriedade. Tudo bem? Então o que a propriedade diz pra gente? A que multiplica B mais C é A vezes B mais A vezes C. Então, aqui a gente vai obter A vezes B, ou seja, 2 mais 3 vezes 4, 2 mais 3 vezes 4, e depois 2 mais 3 vezes 5. Então, mais 2 mais 3 vezes 5. Tudo bem, pessoal? Estou usando a propriedade 5, nesse caso, considerando o meu A como sendo 2 mais 3, o meu B como sendo 4 e o C como sendo 5. O que a propriedade diz? É A vezes B mais A vezes C. Tá aqui, ó. A vezes B mais A vezes C. Excelente. Bom, agora eu vou usar a propriedade comutativa da multiplicação. Ela diz que 2 mais 3 vezes 4 é o mesmo que 4 vezes 2 mais 3. E aqui também, olha, 2 mais 3 vezes 5 é o mesmo que 5 vezes 2 mais 3. Excelente. E agora eu vou usar novamente a propriedade 4, né? Eu tenho um produto de um número para uma soma, tá vendo? De acordo com a propriedade 4, isso é o quê? 4 vezes 2 mais 4 vezes 3. E aqui também eu vou usar a propriedade 4, não, a propriedade 5 eu estou usando, né? A distributiva. Mais 5 vezes 2 mais 5 vezes 3. Bom, deixa eu só mudar a ordem aqui um pouquinho para ficar bem como vai aparecer na observação. O 4 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes 4. Então essa parcela aqui já computei. Agora aqui tem um 5 vezes 2, eu vou colocar 2 vezes 5, é a mesma coisa. Agora aqui tem um 4 vezes 3, eu vou colocar o 3 vezes 4, também é a mesma coisa. E aqui o 5 vezes 3, eu vou colocar o 3 vezes 5. Então a gente está concluindo, pessoal, está concluindo que o 2 mais 3, que multiplica 4 mais 5, é igual a quê? Agora atenção no detalhe, ó. É 2 vezes 4, ó.
é 2 vezes 4, tá aqui. Mais 2 vezes 5, tá aqui. Mais 3 vezes 4, tá aqui. Mais 3 vezes 5. Também funciona uma espécie de chuveirinho aqui. Tudo bem, pessoal? Essa é a observação 1, que diz o seguinte: A mais B, que multiplica... Deixa eu colocar a observação 1, né? Observação, deixa eu nomear aqui. E vou apagar aqui. Observação 1. A mais B, que multiplica C mais D, de acordo com essas discussões que a gente teve, é o mesmo que A vezes C, distributiva, A vezes C, A vezes D, mais A vezes D, mais B vezes C, vezes, né? B vezes C, mais B vezes D. Propriedade distributiva. Bom, e aí, pessoal, vem aquela pergunta de seleção. Se eu tivesse que multiplicar uma soma de 3 parcelas, vamos supor, A mais B mais C, por uma soma de 2 parcelas, E mais F. Professor, também vai funcionar essa distributiva? Vai, pessoal, sem problema nenhum. Vai ser A vezes E, A vezes F, B vezes F, distributiva. Importantíssima essa propriedade, tá bom? Bom, então essa é a observação 1. Observação 2 agora. Observação 2 diz o seguinte. Aqui a gente tem o produto de um número para uma soma, faz distributiva. A observação 2 fala a respeito do produto de uma soma por um número. B mais C vezes A. Professor, também funciona a distributiva aqui nesse sentido? Funciona. É o B vezes A, B vezes A, mais o C vezes A. Funciona a distributiva. B vezes A, C vezes A. E a terceira observação diz o seguinte. Se o produto de dois números naturais, é zero, pessoal, não tem jeito. Um deles necessariamente tem que ser zero. Não tem como eu multiplicar dois números naturais, o resultado ser zero, e os dois serem diferentes de zero. Se o produto de dois números naturais é igual a zero, não tem jeito. Um deles é igual a zero. Então, se A vezes B é igual a zero, significa que A é igual a zero ou B é igual a zero. Excelente. Bom, já vamos discutir o exemplo que aparece aí, o exemplo 2 que aparece aí. O exemplo 2 está dizendo para a gente o seguinte. Se A vezes B é igual a 15, A vezes B é igual a 15, determinar aí no item A o B vezes A. Uai, está pedindo para determinar o B vezes A. Ora, pessoal, a gente sabe, de acordo com a propriedade 2, que A vezes B é igual a B vezes A. Então, B vezes A é o mesmo que A vezes B, e isso vai dar 15. A multiplicação é comutativa. 2 aí, né? O item B, melhor dizendo. Item B. Está pedindo para a gente determinar 1 vezes A vezes B. 1 vezes A vezes B. Conforme a gente discutiu, a propriedade 4 aqui, olha, a multiplicação ela é associativa. Então, toda vez que você tiver um produto de 3 ou mais números, você multiplica do jeito que você achar melhor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar primeiro A vezes B. Tá? 1 multiplica A vezes B. Mas a gente sabe que o produto de A por B é 15. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 15, que é igual a 15. Pronto. Discutindo bem, mostrando nas propriedades para vocês o que está acontecendo. Item C. O item C é A que multiplica B vezes 4. Novamente, eu vou usar a propriedade associativa, né? Eu vou multiplicar, já que eu posso multiplicar do jeito que eu quiser, eu vou multiplicar primeiro A vezes B. Isso é A vezes B, e o resultado eu vou multiplicar por 4. O A vezes B a gente sabe que é 15. Agora eu vou multiplicar por 4. E 15 vezes 4, 60. O item D. O item D é A que multiplica B mais 1,
mais 1 menos A. Aqui eu vou usar a propriedade distributiva, pessoal, a propriedade 5 distributiva, né? Tem um produto de um número para uma soma, o que que é isso? É A vezes B, mais A vezes 1, que é o próprio A, menos A. Esse mais A com esse menos A vai dar zero, pode desconsiderar, sobra apenas o A vezes B. E o A vezes B é 15.